Olá! Nesse vídeo continuaremos discutindo o projeto da interface com o usuário. E aí nós temos algumas questões básicas, né? Quem é o usuário que vai utilizar o nosso sistema? Como ele pretende interagir com o sistema? Como ele interpreta a informação produzida pelo sistema? O que ele espera do sistema? Então, os casos de uso são a base para a construção do projeto de interface, pois agrupam informações dos usuários e as tarefas que eles vão desempenhar. E aí a gente tem alguns passos para a construção da interface. Definir as funcionalidades acessíveis a partir da interface com o usuário e o fluxo global da interação. Então, caso de uso versus interface adequada. Existem alguns casos de uso que vão ser utilizados por alguns tipos de usuários, né? E outros casos de uso vão ser usados por outros. Por exemplo, um administrador ele pode ter acesso à funcionalidade de cadastro de usuários, né? Enquanto um usuário padrão não teria essa funcionalidade, né? Estabelecer o perfil do usuário. É novato? É conhecedor? É esporádico? É conhecedor frequente? Considerar princípios gerais de projeto de interface com o usuário. Ajuda, mensagem de erros, tipos de comandos, de acordo com o perfil. Então, quando eu for fazer uma interface com o usuário para uma organização, eu devo levar em consideração esse perfil do usuário. Construir protótipos. Então, fazer o sistema de forma mais gradual e ir desenhando a tela e validando com o usuário é sempre interessante para que a gente não tenha tanto retrabalho, ou melhor, para que a gente tenha retrabalhos menores e com isso a gente consiga sempre estar mais próximo do produto final, ou melhor, mais próximo do caminho para o produto final, para a interface que o usuário deseja para a aplicação. Então, avaliar o resultado com visões qualitativas e quantitativas. E aí, quando a gente fala de construir protótipos, a gente tem a construção de um projeto preliminar, o que nos leva à construção do primeiro protótipo. Eu tenho a avaliação do usuário, que nos leva à avaliação do projetista, que gera um projeto de interface completo. A partir desse projeto, eu trabalho as modificações, faço um novo protótipo da interface com o usuário, passo pelo usuário e volto para o projetista. Eu vou refazendo esse ciclo até que a aplicação fique pronta, né? E aí, quando a gente fala do projeto da visão, né, a camada de interface de interação humana, essa é a porção do sistema que lida com a visão da interface com o usuário, né? Então tratada pelo componente de interação humana. Deve ser mantida tão independente e separada do resto da arquitetura do software quanto possível. Aspectos de interface com o usuário provavelmente serão alvo de alterações ao longo da vida do sistema, e essas alterações devem ter impacto mínimo nas demais partes do sistema. Com base nos casos de uso, deve-se projetar uma hierarquia de comandos, definindo barra de menus, menus pull-down, ícones, etc., que levem à execução dos casos de uso quando acionados pelo usuário, né? Então, uma dica: evite projetar interface com classes básicas disponibilizadas na interface, né? Crie suas classes a partir das existentes, porque se algum dia você precisar modificar alguma coisa, você pode mudar a classe usada internamente, né, e tentar manter o resto da sua interface inalterada ou promovendo menos alterações, né? E aí nós temos algumas táticas de usabilidade, né, facilidade de ajuda. Quando a ajuda estará disponível e para que funcione o sistema, né? É importante pensar nisso. Como ativar? Botão, tecla de função, menu. Como representar? Janela separada, local fixo na tela. Como retornar a interação normal? Um botão, uma tecla. Como estruturar a informação? Estrutura plana, hierárquica, hipertexto, né? Que eu possa sair navegando em vários pontos da aplicação. Mensagens de erro e avisos. Descreva o problema de forma simples e objetiva. Assistência e recuperação de erros, para conseguir voltar à situação normal. Indicar a consequência da ação. Acompanhar a mensagem de dica visual ou sonora. Não censure o usuário, tá?
Tipos de comandos. Diferentes grupos de usuário têm diferentes necessidades de interação. É necessário definir se toda opção de menu terá um comando correspondente. A forma do comando traz como controle de sequência, teclas de ação e comandos digitados. Então, eu tenho que ir definindo esses tipos de comandos, né? O quão difícil é aprender e lembrar um comando. Todo mundo usa um Ctrl+C, Ctrl+V, mas tem algumas combinações que são bem mais complexas, né? Possibilidade de customização de comandos, trabalhar com macros. Padrões para todo sistema e conformidade com outros padrões, tal como definido pelo sistema operacional, ou por outros produtos e software tipicamente utilizados pelos usuários, né? Tempo de resposta, e aí uma informação importante, em processos demorados é importante informar o usuário a progressão, né? Telinha de o progress, né? A progress bar é fundamental. E aí alguns princípios gerais, né? Seja consistente, ofereça retorno significativo, e isso tem uma relação direta com os princípios ágeis. E quando a gente fala de princípios ágeis, a gente está falando na arte de fazer menos software. Por quê? Porque a gente vai fazer menos software desnecessário. A gente vai tentar centrar o nosso foco na parte mais importante do sistema. Peça confirmação de ações destrutivas. Então, se eu tiver lá uma funcionalidade que apaga meu banco inteiro, o usuário deve ser alertado. Permita a reversão sempre que possível. Reduza a informação que precisa ser memorizada entre as ações. Busque eficiência da interface. Trate possíveis erros, né, do usuário. O bom uso de exceções é sempre interessante. Classifique as atividades por função. Forneça ajuda sensível ao contexto. Use verbos ou frases curtas para nomear os comandos. Tá? Então, ficar atento aí a esses princípios gerais. Por fim, algumas diretrizes para a apresentação. Mostre apenas informações relevantes. Use formatos de apresentação que permitam assimilação rápida, como gráficos, figuras. Use rótulos consistentes, abreviaturas e cores previsíveis. Produza mensagens de erros significativas. Projete o layout de informações textuais, letras maiúsculas e minúsculas, indentação e agrupamento de informações. Separe diferentes tipos de informações. Painéis como o JPaint no Java Swing são usados para isso. Use formas de representação análogas ao mundo real para facilitar a assimilação da informação. Para tal, considere o uso de figuras, cores, etc. Então, eu posso, por exemplo, usar o padrão verde, vermelho e laranja, né, para poder relacionar coisas de semáforo. Verde, vermelho e amarelo, por exemplo, né? E aí nós temos o controle de interação, que visa definir as classes responsáveis por controlar a ativação e desativação de objetos de visão e enviar requisições à camada de negócio. Em sistemas desktop deve haver pelo menos uma classe controladora. Por fim, apenas uma orientação sobre o uso de cores, tá? A cor pode ter um efeito positivo ou negativo e comunicar ideias ao usuário. Então nós temos aí cores quentes, né? O vermelho, perigo, sobressalto, alarme, detenção, o sinal vermelho, né? O sinal amarelo, precaução, atenção. A laranja, ação, precaução. Então o laranja e o amarelo têm uma conotação similar. As cores frias, azul, calmo, repouso, silêncio, né? O verde, disponibilidade, liberdade. O violeta, duelo, espiritualidade, melancolia, tá? Então, sobre o projeto da interface com o usuário, era isso aí que a gente tinha para apresentar. Obrigado.